Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Bom, eu tenho a grata tarefa, segundo o nosso irmão Horácio, de resumir cerca de 600 anos em aproximadamente 20 minutos. Pode ser 45, tá? Você me controla aí, porque eu estou sem o meu relógio aqui. Não vamos usar hoje, não. Não vamos usar. Deveria, mas não vamos. Estou sentindo a falta de um quadro aqui, porque professor sem um quadro para escrever fica difícil. Mas, talvez, quem sabe um dia, né, na graça... Mas já vai, irmão? Desistiu da... Foi pegar o quadro? Então, meus irmãos, vamos lá. Sem muita enrolação, vamos abrir as nossas Bíblias agora em Ezequiel. Acabamos Isaías. Se você dormiu lá no capítulo 20, nós já passamos por 66 capítulos de Isaías, agora vamos dar um pulo. Não tenho tempo para falar dos outros amigos que eu tenho na Bíblia, como Jeremias. Amo Jeremias, não sei se alguém sabe disso. Jeremias é o meu profeta prefilete. Mas vamos agora para Ezequiel. E Ezequiel é um camarada... Costa lá porque vai ser fácil o que eu vou usar hoje. Então vamos lá, Ezequiel 37, Ezequiel 37, por favor. Ezequiel 37, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ezequiel 37, uma dica, Ezequiel 37, fica depois de Ezequiel 36. Achou o 36, passa mais um que está no 37. Então, não, para ficar claro, né? Não, é tudo. Vamos ler todo até o final do livro. Olha só. Nós não temos tempo para ler tudo isso daqui. Então, o capítulo 37, só quero que vocês abram a Bíblia ali para vocês terem uma noção de o que está ocorrendo. Ezequiel 37 é a história do Vale de Ossos Secos, tá? Ezequiel, ele é chamado por Deus para profetizar sobre uns ossos que estavam ali, secos e tudo mais, e aí ele profetiza e tal, e chama o milagre de Deus ali, e Deus começa a agir, e aí começa a dar barulho de osso com osso, e aí vão se juntando os ossos tal, e coisa, e pá, e daqui a pouco começa a surgir ali carne, de tendões e tudo mais, e quando Ezequiel vê, ele vê um exército na sua frente. Então é o grande momento de Ezequiel de ver Deus fazendo alguma coisa. Eu não estou dizendo que ele viu de seus olhos, mas muito provavelmente ele está vendo isso de alguma forma, profeticamente, de alguma forma, ele está presenciando algo muito interessante que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, lá no livro de Apocalipse. Tá? Eu quero que você guarde agora o capítulo 37 como o Vale dos Ossos Secos que se tornam num grande exército, num grande número de pessoas agora vivas diante de Deus e diante do próprio profeta. Guardar essa imagem, conseguir imaginar os ossos blim, 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 batendo um com o outro, se juntando, se achando, e aí vão se tornando pessoas, ok? E aí, a partir do versículo 15, do mesmo 37, a partir do versículo 15, muda um pouco a história, entra uma outra maneira, uma outra fala de Deus para o profeta, e ele mostra para o profeta que Deus irá reunir nações diante de si, diante de Deus, e fará uma coisa impressionante. Veja a sequência, temos o Vale dos Ossos Secos, temos um exército, e agora nós temos Deus reunindo as casas de Judá e Efraim, que simboliza o grande, né, o povo de Deus, e no versículo 23, agora sim, versículo 23, para não dizer que a gente não está lendo, versículo 23 e 24, rapidinho aí, porque hoje nós temos que correr 600 anos aqui. Vamos lá, 23 e 24. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram e os purificarei. Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus.
24. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Aleluia! Ele está dizendo, eu formei um povo, reuni esse povo, e agora eu vou colocar o meu servo Davi para ser o seu único rei. Ok, Davi já havia morrido, porque Davi viveu cerca aqui de 500 anos antes. Então, sobre quem o profeta Ezequiel está falando? Quem seria esse tal de Davi que reinaria eternamente sobre o povo de Deus? Jesus, nome sobre todo nome. Não é? Sou péssimo para cantar. Ok, parei aqui. Vamos lá. Então, ele está dizendo que ele reunirá um povo e colocará o seu servo Davi sobre esse povo. Jesus é conhecido no Novo Testamento, chamado no Novo Testamento como o Filho de Davi. Em outras palavras, ele é o prometido de Ezequiel, porque fala a respeito de um ungido. O ungido é o Messias. Então nós temos nesse capítulo 37 várias coisas acontecendo e eu quero que você preste atenção, anote aí no seu caderninho, na sua cabeça, no seu celular, ou seja onde for, a sequência que nós estamos falando. Criação de um exército, formação de um único povo, um reino e um rei reinando sobre esse povo. Isso tudo está no futuro, certo? Ok. Aí nós começamos o capítulo 38. O capítulo 38 é famosíssimo, capítulo 38 e 39, fala a respeito de Gog e Magog, que tem uma 500 milhões de interpretações. Não vou dar aqui para vocês a minha interpretação santa e ungida e verdadeira, porque pode ser que não seja tão santa, tão ungida e tão verdadeira. Mas, de qualquer forma, nós temos, depois de tudo isso, depois que esse rei reina durante algum tempo, aparecem alguns personagens chamados Gog, de Magog, rei sobre Tubal e mais um monte de coisa aí, Meseque, blá blá blá. Ok. Então, após o reino desse rei, o rei Davi, né, esse Jesus, virá um povo que será controlado por um tal de Gog, ok? Que se levantará contra Deus, se levantará contra o ungido e lutará contra esse ungido. Está fazendo confusão na sua cabeça, eu sei, vai anotando isso aí que amanhã provavelmente nós vamos falar o que isso significa. Mas segue a sequência. Continuando, no versículo 11, 38, 11. Leia aí o 38, 11 para mim, por favor. Para que ninguém durma, eu estou falando muito alto, estou quase gritando. Vamos! Um de cada vez. Joaquim Pô. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não moradas. Verei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos a eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem pontos. Ok. E aí vai saquear, vai tentar destruir e tudo mais. Mas a ideia que o profeta está dizendo que esse povo que virá, se levantará, Gog e etc., se levantará contra Deus, virá depois de muito tempo, a tal ponto que as pessoas até tinham se esquecido do que era guerra, porque não tem muro, está todo mundo vivendo em paz, ou seja, não estão vivendo no Rio de Janeiro, não estão vivendo em São Paulo, não estão vivendo em Brasília, porque nós até hoje, né, estamos trancados nas nossas casas, mas esse povo não terá mais preocupação com guerra, com fome, com destruição. Isso significa que levará muito tempo de reinado desse rei Davi. Guarda isso no teu coração de novo. Sequência. Vale de ossos secos, um exército. Nós temos um rei reinando sobre um povo. Depois de algum tempo virá um tal de Gog que tentará destruir um povo que está pacífico, andando debaixo do reinado de um Messias, do ungido de Deus. E olha só, diz que no final do capítulo 39, Deus virá e o próprio Deus destruirá Gog, destruirá os inimigos do próprio Deus, e aí começa o capítulo 40. Qual é o capítulo 40, meu querido irmão? Você está buscando na sua Bíblia aí agora, chega no capítulo 40 e me diz o que começa no capítulo 40. A descrição de um templo. E mais do que isso, se você for até o final do
do livro de Ezequiel é Deus habitando com o povo. Tá? Guarda isso no teu coração, porque eu não tenho tempo para te explicar agora. Amanhã de manhã nós vamos lembrar tudo disso e você vai entender. É isso que o Leal está tentando dizer ontem à noite. Lembra essa sequência, desde o Vale dos Ossos Secos até Deus vindo morar com o povo através e especialmente no seu templo. Então, é uma profecia para o futuro. Guarda isso e nós fechamos aqui Ezequiel, pulamos, porque eu tenho que continuar, afinal de contas, não dá tempo para falar tudo. Eu estou falando super rápido porque, né? Ok, entenderam? Fechou Ezequiel. Rapaz, deu quantos minutos? Deu 5 minutos? 2 minutos? 2 minutos para fechar Ezequiel? Perfeito. Amanhã de manhã você vai ver que vai tudo fechar na mesma coisa. Calma, não vos inquietais e vos incomodeis ou qualquer coisa assim. A gente vai ver como que isso tudo vai fechar. Agora a gente anda um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais em termos da nossa cronologia, e o próximo profeta que vai profetizar grandes palavras é um tal de camarada chamado Daniel. Então você vai passar um pouquinho na sua Bíblia e logo depois de Ezequiel você vai ter Daniel. Desculpa o Jeremias, Amós e todos esses caras que eu gosto, mas não vou falar deles hoje. Hoje nós vamos falar agora de Daniel. Daniel está no cativeiro. Daniel é levado por Nabucodonosor em 605 a.C. para o cativeiro na Babilônia. E lá ele fica durante muito tempo. Muito tempo mesmo. Esse cara entrou na longevidade profunda. Cerca de 100 e poucos anos ele vive. Mas Daniel, ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E eu quero abrir com vocês. Bom, se a gente for ler tudo que Daniel fala aqui, a gente vai ficar aqui até a próxima Páscoa. Mas eu tive que selecionar, desculpa. Vamos abrir no mais... vou cortar. Vamos lá para o capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel. Pulei a estátua, pulei Nabucodonosor, pulamos tudo. Porque não temos tempo. Perfeito. Então as estátuas, a estátua representa os 4 grandes impérios da história e blá blá, e todo mundo conhece, que ótimo. Vamos direto então para o capítulo 9. Podemos? Capítulo 9 é interessante, por quê? Olha como é que começa o capítulo 9. Meus irmãos, o Daniel era crente. Se tem um que é crente, esse é Daniel. Daniel diz o quê? Versículo 1, 9, 1. E 2 e 3. História? É escatológico mesmo. Foi assim, uma visão. Mas olha só. Diz que Daniel, ele entendeu que chegou o tempo de voltar do cativeiro. Ele começou a buscar a Deus. Ele jejuou, orou, se entregou. E aí na sequência, a partir do versículo 4, diz que ele orou ao Senhor, confessando o pecado dele, do povo, de todo mundo. E aí Deus olhou para Daniel e disse: esse cabra é bom, eu vou ouvir ele. Não somente eu vou ouvir, eu vou dar uma mensagem para ele. E não somente uma mensagem, eu vou dar a mensagem. Sabe por quê? Porque no versículo 27 começa o grande momento de Daniel. Pulei as estátuas todas, mas eu tenho que entrar no versículo 25, desculpa. Não, vamos começar no 24. 24. E ele diz o seguinte: olha, eu vou te revelar uma coisa, meu querido. E a revelação é, 2 pontos, leia agora. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas.
as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, e ele firmará a aliança com muitos por uma semana, na metade da semana para cessar o sacrifício e a oblação, e sob a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. Ai. Ok, agora você que uma unção espiritual sobre a sua vida de matemática, você vai poder usar o seu dom espiritual matemático, porque antes disso, vamos orar para que nada de mal aconteça aqui? Vamos usar o nosso, repreender o espírito de caimento, de destruição e tudo mais? Não, pode ficar pior, com certeza, tudo pode ficar pior. Então vamos lá, pega a sua Bíblia aí e me diz, primeiro número que aparece nessa leitura aí. 70 semanas, certo? 70 semanas, no hebraico, no original, está escrito 70 setes, tá? Porque não existe uma palavra semana em hebraico lá na antiguidade, hoje já existe, mas na antiguidade era 7, então 70 setes. Ok, eu quero que a pessoa que está boa de matemática aí me diga, quanto é que é 70 vezes 7? Agora ficou difícil. Vamos lá, gente. 70 vezes 7 dá 490. Certo? 490. O pessoal do fundo não está vendo, me desculpa, mas faz conta que está. Depois você vem aqui e tira uma foto aqui de perto. São 490. 490 o quê? Né? Essa é a grande pergunta. Em geral, no Antigo e depois no Novo Testamento, se interpretou que cada um desses 490 representa, cada um desses 490 representa um ano. Então 490 seria 490 anos. Ok. Agora, vamos lá. Ele diz que são 62 mais 7 dá 69. Diz que 69 semanas, ou 69 semanas foram decretadas entre a promulgação da restauração de Jerusalém e a vinda do Messias, do ungido. A palavra ali é ungido. Estão comigo? Entre a restauração de Jerusalém e a vinda do Messias são 69 semanas. Isso dá, se formos multiplicar vezes 7 agora, vai dar quanto? 483. Então, entre a promulgação da restauração de Jerusalém até o Messias, até o sacrifício do Messias, porque diz que na semana 69 ele vai ser morto, isso que o texto diz, você leu, está escrito isso, ocorreriam 483 anos. E a pergunta que fica é quando que ocorreu a promulgação para a restauração de Jerusalém, que dá o start para esse 483 anos. Ok. Havia um rei na Pérsia chamado Artaxerxes. Provavelmente Artaxerxes é o filho da famosa rainha Esther. Artaxerxes estava lá um belo dia, sem fazer muita coisa, e aí ele promulgou um decreto para a restauração dos muros da cidade de Jerusalém. E esse decreto ocorreu no ano 456 antes de Cristo. Se você colocar 456 e somar esse número aqui, se você é bom de matemática, isso aqui é como se fosse menos. Aqui, você tem que somar mais isso daqui. Sabe que número vai dar? Quem é bom de matemática
menos 456 mais 483 vai dar 27. Muito bem, 27. Só tem um probleminha aqui. Entre o ano menos 1 e o ano mais 1, não existe um ano zero. Do dia 31 de dezembro de menos 1, o dia seguinte foi o ano 1 de janeiro do ano 1. Então não existe um ano zero. Em outras palavras, você teria que acrescentar mais um ano aqui, e nós teríamos que o ano do sacrifício, a morte do ungido, pelo que esse camarada Daniel está dizendo, ocorreria no ano 28 depois de Cristo. Para quem não sabe, aí tudo é matemática, calma que a gente vai chegar no lugar. Para quem não sabe, Jesus nasceu antes de Cristo. Sabia? Jesus nasceu antes de Cristo. Erraram as contas. Mas Jesus nasceu aproximadamente 5 anos antes do que dizem que ele nasceu. Aí, entre 6 e 4 anos antes de Cristo. Se você somar 5 a 28, 33. Jesus, o Messias, morreu com 33 anos, não foi? Sabe como é que nós sabemos? Lucas, acho que é Lucas, diz que Jesus começa seu ministério aproximadamente aos 30 anos. E ele teve 3 anos de ministério. 3 anos, 33. Qual é o ano que nós estamos falando? 28 depois de Cristo. Em outras palavras, parece que Daniel acertou 100%, na mosca. Cerca de 600 anos antes de Cristo nascer, Daniel acertou o ano da morte do Messias. Qual a probabilidade disso dar certo? Faça uma profecia aqui agora de como estará, a sua cidade, a sua família daqui a aproximadamente 700 anos. Você consegue imaginar como é que vai estar? Não, eu ia dizer, você sabe como é que vai estar semana que vem? Você não sabe. Você não sabe como é que vai estar amanhã. Mas Daniel recebeu uma profecia diretamente de Deus, dizendo: no ano tal, o Messias vai morrer. Não sei quanto a você, mas isso me deixa bem impactado. Muito impactado, porque ele diz que no ano 28 do que nós chamamos da era cristã, o Messias deveria morrer. Profecia boa essa, hein? Assim, ó, pá! Ele acertou uma latinha, uma nota, uma moeda de 50 centavos a 3 quilômetros de distância, com os olhos vendados, né? Qual a probabilidade disso dar certo? É muito pequena. A não ser que viesse de Deus. Mas ainda está faltando uma semana. Não está? 69 para 70, falta uma semana. Em algum momento dessa contagem, parece que o tempo para. Até o momento que Deus apertar o play de novo desse relógio. Ele vai reiniciar esse relógio. Isso que somente o Pai do céu tem conhecimento de quando ele vai dar o play. O relógio das semanas de Daniel está pausado. E haverá um momento que Deus vai dar o play. E a partir que Deus der o play, só tem mais 7 anos. Nós estamos no limbo, no meio tempo entre as 69 e as 70. Isso significa dizer que a semana 70 está no futuro. E não é por acaso que quando você vai abrir agora, ou depois, melhor dizendo, o livro de Apocalipse, todo o tempo ele está falando de 7 anos. 7 anos, 7 anos para cá, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 7 anos e blá blá blá, porque para
João, o livro de Apocalipse, o tempo que o livro de Apocalipse está ocorrendo é justamente nessa última semana aqui. Vocês entenderam essa matemática louca? Sim, você entendeu, né, Ney? Obrigado, Ney. Quando nós passamos por Daniel, nós vamos para o capítulo 10. E aí o capítulo 10, você chega a passar no capítulo 10, capítulo 10 é uma loucura geral. E quando nós entramos no capítulo 10, diz que ele vai jejuar ali as 3 semanas, e aí vem o anjo, e acontece toda uma coisa ali. Bem, ele diz o seguinte, olha, eu vou te revelar coisas que estão por vir, e coisas fantásticas, coisas assombrosas. E aí ele começa a revelar para Daniel várias situações. Capítulo 11 continua nas revelações. Não tenho tempo para comentar sobre Alexandre Macedônio e tudo mais que aparece aqui, que é muito... Bom, não vou comentar, não dá tempo. E aí nós temos o capítulo 12. E o capítulo 12... ele é impressionante porque ele traz para nós a mensagem principal da vitória dos eleitos de Deus no final de toda a história. Ele fala a respeito da ressurreição dos mortos. E não é à toa que a ressurreição dos mortos acontecerá somente no final do livro de Apocalipse, porque é praticamente a última instância da ação de Deus nessa nossa história. Mas o capítulo 12 fala sobre ressurreição daqueles que são os justos, daqueles que são de Deus, do povo de Deus. Então, o que eu estou falando para vocês são elementos que Daniel está jogando para nós e que depois, lá na frente, nosso querido João vai compilar, vai colocar tudo junto e nós vamos amanhã de manhã ver a história cronológica ocorrendo de uma forma mais lógica. Aqui somente são pensamentos, são ideias. Quando nós terminamos Daniel, que é fantástico, não dá tempo para falar tudo, aí tem Oséias, vai vir Joel, vai vir mais um monte de pessoas aí e tudo mais, mas nós vamos entrar no próximo livro, que será em Miqueias. Miqueias não, desculpa, Abacuque. Abacuque? Isso. Zacarias. Acho que acertei, finalmente. Zacarias. A gente está ali, está na Bíblia. É só umas páginas para frente, uma página para trás, mas está lá. Mas é folha, né? Não vamos... Quando você entra no livro de Zacarias, Zacarias profetizou, porque Zacarias começou a profetizar. E ele tem uma visão, logo no capítulo 1, a partir do versículo 7, versículo 8, porque no primeiro nós temos a datação, né, quando que ocorreu, em 520 a.C., mas o versículo 8 diz o quê? O que ele está vendo? Ele teve uma visão de... Fala, leia aí, bem alto, vai. Quer ler? Vamos lá. Respira fundo. Ele estava parado entre as lutas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Tá. Não, peraí, vamos segurar. Tá. Então, ele está tendo uma visão de pessoas montadas em cavalos coloridos. Certo? Guardem essas cores. Quais são as cores que tem aí? Vermelho, malhado e branco. Ok. Algumas, a tradução, tem alguém que tem a tradução diferente? Moreno? Baios. Marrom. No original, sabe que cor é? E tem várias traduções aqui, né? E no original, a cor é a seguinte. Para quem já é pai, mãe e tal, passou por essas fases todas, né? É cor de cocô de neném. Qual é a cor de cocô de neném? Deu para entender porque tem muita tradução aí?
ou menos aquele de neném assim, que está amamentando, né? Aquela cor de... Por isso que é malhado. Essa é a cor do cavalo, tá? Então, vermelho, cor disso aí, e o outro preto. Branco. Certo? E não é por coincidência que, quando você lê Apocalipse capítulo 5, você vai descobrir que vão aparecer 4 cavaleiros sentados sobre cavalos cujas cores são vermelho, preto, branco e cor de cocô de neném. As mesmas cores, os mesmos cavaleiros, os mesmos cavalos. Então isso significa que essa visão que o Zacarias está tendo é uma visão também de futuro. Essa noção dos cavaleiros do Apocalipse, capítulo 5, não é uma visão nova. Ela já havia ocorrido lá atrás, 600 anos antes, com Zacarias. O que eu quero dizer para vocês é, a sequência do capítulo 1 vai falar sobre os cavalos, que cada um vai fazer e tudo mais. Depois você lê lá no seu quarto, na sua devocional, onde você quiser. Mas a ideia é que Zacarias vai ser um profeta de futuro. Um profeta que vai ter visões de futuro. E não somente isso, ele vai ver, por exemplo, animais com quatro chifres, os 4 artesãos, visão de pergaminho que voava, candelabro de ouro. E se você for ver, todos esses elementos vão aparecer, adivinhe que livro. Então, Zacarias é um cara que precisa ser estudado para entender todos os detalhes, mas Zacarias então é um cara muito, mas muito importante para entendermos o Apocalipse. Fala inclusive de uma mulher que é posta no cesto e levada para a Babilônia. Depois você vai ver essa mesma mulher aparecendo lá na Babilônia, no livro de Apocalipse, citando-a como uma meretriz. Então, vários elementos do livro de Apocalipse estão em Zacarias. Certo? Acho que eu já consegui convencer você de alguma coisa. Capítulo 8 de Zacarias. Se você ler o capítulo 8 de Zacarias, você irá perceber Deus abençoando, cuidando e estando com o seu povo numa determinada cidade. Tenta adivinhar que cidade é essa? Jerusalém, ou Sião. Isso significa dizer que aquele que vem de Deus estará habitando essa Jerusalém, onde irá reinar um determinado filho de Davi por muito tempo. Então, Ezequiel, Isaías, Zacarias, Daniel, parece que esses caras estavam vendo o mesmo filme, mas contando de formas diferentes. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando, pelo menos, falar para vocês? Muita gente vendo coisas, recebendo palavras de Deus, e cada um com a sua visão, cada um com o seu enfoque sobre o futuro. O que isso ensina para mim e para você em relação ao povo de Deus? Tá? O que isso significa? Qual é a lição que Deus está nos dando através da vida de todos esses profetas? O que você acha? Ele vai falar para essas pessoas, várias pessoas. Qual é a lição de Deus para nós? Avisando de várias formas. O que mais? Formas diferentes, né? Mas o que mais? Alertando, momentos diferentes, complementares, visões complementares. Para mim, em outras palavras, tudo isso representa a multiforme graça de Deus. Deus não colocou uma única visão, uma única forma, uma única maneira. Deus usou pessoas conforme elas tinham capacidade para ter a visão,
E elas foram vendo coisas que Deus estava mostrando, mas da perspectiva dela. Isso não significa que eles estavam errados. Isso significa simplesmente que eles estavam observando por vários ângulos. Em termos de igreja, isso significa dizer que Deus, Ele usa cada um de nós para o seu trabalho, para a sua obra, independente se eu tenho uma visão diferente do meu irmão. Vocês estão entendendo? Ezequiel tinha uma visão, já o Daniel tinha uma outra, o Isaías percebia de uma outra forma e registrou isso de outra forma, mas eles estavam trabalhando para o mesmo reino, estavam transmitindo a mesma mensagem. O grande desafio da igreja é poder estar trabalhando com unidade, apesar da diversidade. E o grande problema nosso é que nós queremos fazer tudo igualzinho. A gente pensa que Deus trabalha como o Henry Ford. Qual foi a ideia desse camarada lá, o Ford? Qual é a ideia dele? A linha de produção. Linha de produção. O que acontecia? Entrava um material, matéria-prima aqui, e lá no final saía um carro. Só que todos os carros saíam exatamente iguais, porque a linha de produção era feita para que todos os carros saíssem iguais. Deus não foi, não é e não será um Ford, não será um Henry Ford, porque Ele trabalha com a diversidade. Deus trabalha com as maneiras mais distintas. É só você olhar os peixes. Os peixes são coitado, mas a função dele não é ser bonito. As plantas, os pássaros e as pessoas. Compensação, faltou um pouquinho de graça e tal, mas dá de tudo, mas não deixam de ser pessoas, obras da mão de um Deus. Exatamente, isso essa água aqui apareceu assim do tipo assim, foi uma materialização de um anjo trouxe para mim? É isso? Foi um anjo? Um anjo sem asas, entendi. Pois não. Versículos, no capítulo 9 de Zacarias, o que aparece no capítulo 9 de Zacarias, a partir do versículo 9. Versículo 9, rapidinho aí, gente. Rapidinho que eu só tenho mais 63 minutos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Ok, pobre aqui é a palavra, na verdade, poderíamos colocar como aquele que está em humildade. Tá? Pobre nesse sentido, como pobres de espírito não significa que é pobre, né? Mas é pobre espiritualmente, exatamente, que largou para servir. Tá? Então, olha só, o que Zacarias está dizendo para nós aqui é que o rei vem a Jerusalém, certo? E ele vem como rei. Por que vocês acham? Tem mais o que eu falei, quando eu falei, por que eu falei, mas a ideia de que se tem aqui de um homem montado num jumento, geralmente as pessoas têm aquela ideia de humildade. A humildade porque ele poderia vir um cavalo, poderia vir, né, um cavalo branco e tudo mais, porque um rei viria num cavalo branco. Só que tem uma coisa, quando em Israel o pretendente ao trono isso aí, às vezes fica difícil, né? Estou pensando em hebraico aqui, antigo, né? Então é difícil traduzir. Então, quando o pretendente ao trono, ele queria reivindicar o trono, ele tinha que entrar pela porta da cidade montado num jumento. Sabe por quê? Porque era assim que se coroavam os reis em Israel. Foi assim que o filho de Davi, Salomão, foi coroado. Se você olhar a história, ele entrou
E ele anda pela cidade montado em cima da mula, do jumento lá do o jumento do seu pai também não. Vocês entenderam a ideia, né? A jumenta que pertencia ao O seu jumento pai. que pertencia ao seu pai, obrigado. Então essa é uma maneira de reivindicar ser o rei de Jerusalém. Então quando Jesus entra em Jerusalém, no ano 28, montado no jumento, ele não está entrando como humilde e tudo mais, ele está entrando como rei. A tal ponto que o povo o reconhece como rei, coloca lá as palmas e tudo mais, e grita Hosana ao que vem em nome do Senhor. Eles estavam reconhecendo Jesus como rei. Uma semana depois estavam gritando crucificam, mas isso é um outro papo. Então, o profeta Zacarias está dizendo, o rei entra com o jumentinho. E quando Jesus ele entra com o jumentinho em Jerusalém, na cabeça do povo eles estão vendo Zacarias, cumprimento da profecia de 500 anos antes. Tá? E um pouquinho mais para frente, vai ter o aparecimento do Senhor. Ué, mas ele não estava em Jerusalém? Ele já não era rei em Jerusalém? Ele era um rei, mas antes disso o que deveria acontecer, segundo o Daniel, antes dele se tornar o rei, o povo reconheceria ele como rei, mas antes dele se tornar rei, o que deveria acontecer? Aqui, ó. Sim, lembra o que aconteceu nesse ano? Morrer. O ungido deveria morrer. Por isso que na sequência dessa entrada do rei no jumentinho, ele deveria morrer na cidade. E aí na sequência do capítulo que nós estamos vendo aqui, você vê que ele, o Senhor, ele está aparecendo ao seu povo como o verdadeiro rei. O capítulo 10, que é o cuidado de Deus sobre o seu 12, e aí vai criar um pouco de confusão, mas enfim, o capítulo 12 fala a respeito de 9. Após algum tempo do reinado do rei, haverá a destruição final do inimigo. Vocês vão entender tudo isso amanhã, guarda no seu coração. O capítulo 14 fala a respeito do milênio, do reinado de Cristo, o seu povo. Então, todas horas, olha, todo o tempo o Zacarias está falando, olha, virá um rei, ele estará entrando na cidade, alguma coisa vai acontecer, mas depois ele vem mesmo. Aí quando ele vier, ele vem para vir, para ser o grande rei, o próprio Davi assentando-se sobre o trono em Jerusalém. Em outras palavras, para Zacarias, as coisas não vão ser assim muito simples. Haverão altos e baixos. E aí, nós vamos entender isso quando lermos Apocalipse. Porque em Apocalipse, todas essas ideias que são jogadas, juntou as ideias, jogou para cima, caiu no chão, e agora o João vai ter que pegar tudo isso aí e colocar numa ordem mais ou menos que se entenda. E essa ordem, mais ou menos cronológica, vai ser dita por Jesus em Mateus capítulo 24 e 25. E capítulo 24, capítulo 25, somente amanhã, após uma noite bela de descanso que todos nós teremos, com a iluminação dos... Até a meia-noite, eu não estou com a menor ideia de quanto tempo, porque a gente pode chegar aqui em Apocalipse já hoje. Só que aí os irmãos vão ser arrebatados antes do sono, vão ser arrebatados em sono. Que hora é? Só para ter uma ideia. Nesse meio tempo, meus irmãos, para quem não está ouvindo lá atrás, nesse meio tempo, entre a última profecia messiânica do Antigo Testamento e a vinda de Cristo, mais ou menos 450 anos, de um silêncio profético. Mas isso não significou que o povo parou de crer na vinda de um Messias. Agora, com tudo isso na cabeça, você pode entender um pouco por que o povo de Israel, quando viu a Cristo, não entendeu o seu ministério.
Porque na cabeça deles, Jesus chegaria, entraria em Jerusalém, colocaria o seu trono e reinaria e acabaria com os romanos. O problema é que ele sobe a partir do versículo 25, que fala que nesse meio tempo o Cordeiro de Deus, o ungido, teria esse não visto que nos proporcionou a salvação. Esse pequeno detalhe que escapou à visão daquele povo naquela época foi justamente o cumprimento do grande, grande plano de Deus, que é a salvação não somente de judeus, como diz Paulo, mas também de gregos, dos gentios, bárbaros, circuncisos e incircuncisos, todos juntos adorando ao Cordeiro, ao Leão da tribo.